Você está em Conjecturas, o podcast do Franzé Barros. Eu comecei esse áudio diferente, eu comecei com um trecho de uma música, que inclusive eu acho muito bonita, chamada My Sweet Lord ou Meu Doce Senhor. Essa música foi lançada no ano que eu nasci, em 1970. E ela tem um peso porque ela foi composta, e interpretada por um ícone da música pop, que é o George Harrison. Para quem é mais novo, por exemplo, de 30 anos para baixo, talvez seja preciso eu explicar, mas George Harrison é um dos integrantes, ou foi um dos integrantes dos Beatles. E os Beatles, a partir da década de 60, eles se tornaram, de lá para cá, mesmo com a banda se desfazendo, aí se tornou a maior banda de rock, de todos os tempos. Não existiu ainda uma banda que conseguisse superar em popularidade, em carisma, ao ponto de que muita gente que hoje é fã dos Beatles nasceu depois que a banda desfez. Para você ter uma ideia, se tornou fã dos Beatles, Então foi o George Harrison que escreveu essa canção lançou em 1970, certo? Agora uma coisa interessante, George Harrison era um inglês, já faleceu. Então, como a maioria dos ingleses nativos, que não são imigrantes, ele deve ter nascido num lar de orientação cristã. A religião mais forte na Inglaterra é a Igreja Anglicana, que é uma ramificação do cristianismo. Ela não é necessariamente uma igreja evangélica como se entende no Brasil, mas também não é uma igreja católica, certo? Ela é uma ramificação do cristianismo, mais uma, Então eu acredito que George Harrison cresceu indo para a igreja, que George Harrison em alguns momentos da vida leu ou individualmente ou coletivamente a Bíblia. Eu acredito que ele frequentava uma igreja, talvez com seus pais. Depois que chega na juventude há uma tendência a achar que a religião não tem a ver com a sua vida e a gente tem essa tendência de se evadir dessa realidade. Mas algo interessante com George Harrison que ilustra muita gente, talvez ilustre você, é que quando George Harrison chega na sua maturidade, isso mais ou menos na década de 60, metade da década de 60, ele tem contato com a cultura indiana. E a cultura indiana é uma cultura rica, a fé, a religiosidade politeísta da Índia, ela tem uma riqueza imensurável. Se você, por acaso, estudar a cultura hindu, você vai encontrar uma descrição de mundo, de que é o mundo, de como o mundo surgiu, de como a vida surgiu, de como a vida funciona, por que acontecem algumas coisas na vida do ser humano. Você vai encontrar razão para tudo. Todas as tradições de fé, elas tentam responder todos os dilemas existenciais da humanidade. O cristianismo é assim, o hinduísmo não é diferente. E aí Harrison tem contato com o hinduísmo. E quando ele sai dos Beatles, ele inclusive no meados da década de 60, ele convence os seus colegas de banda a ir para a Índia, a ter contato com a cultura hindu, com a fé hindu. Você encontra registros fotográficos e registros de músicas
músicas com influência da cultura indiana e muitas imagens, muitas fotos deles vestidos de forma vestidos com trajes da cultura indiana, né? Então, George Harrison se tornou um ativista da fé hindu e ele retrata muitos de nós que crescemos numa tradição religiosa, tal, no Brasil, por exemplo, no Ceará, que eu moro. Quando eu nasci, na década de 70, a população era predominantemente católica. Havia, em segundo lugar, uma parcela de evangélicos, mas era ainda bem inexpressiva, né? Haviam os praticantes das religiões de matriz africana, haviam os espíritas, né? E havia gente já que tinha simpatia por budismo, por hinduísmo, tudo mais, mas a predominância era católica. Então, todo mundo nascia em berço católico, todo mundo era inclusive batizado quando criança, que é uma tradição que não faz sentido para mim, né? Mas eu, por exemplo, fui batizado. Todo mundo fazia a primeira comunhão, eu fiz, e logo depois eu me tornei ateu. Mas chega um momento que parece que aquilo que você está inserido não faz sentido. Mas uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, é que tanto a cultura cristã católica como a cultura cristã protestante evangélica, elas têm uma tradição riquíssima, com uma estrutura de crenças, uma estrutura de fé, uma estrutura teológica tão rica e tão bonita quanto, por exemplo, a cultura indiana. Mas o que eu percebo de muita gente é que essas pessoas nunca mergulharam nessa cultura. Elas simplesmente viveram à margem, apenas absorvendo lampejos dessa cultura. E porque nunca se lançaram nos princípios de fé, elas acabam não sentindo uma pertinência, elas não têm vínculo com isso. Uma coisa é você nadar na margem, vai para a praia, vai para um rio, e você nada ali na margem do mar, do rio, da praia, né? Outra coisa é você mergulhar. E muitos não mergulham na tradição de fé dos seus pais, pelo menos para entender e dizer assim, não, entendi toda a estrutura, mas não é isso que eu quero para mim. Aí quando você encontra uma outra cultura, parece que aquele novo lhe fascina. Você já passou por isso? Você já foi, por exemplo, fascinado por algo diferente, por algo que não fazia parte da tradição da sua família? Pense nisso. Eu vou parar por aqui, no próximo áudio eu vou trazer uma outra ilustração parecida com essa. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.